ateus. Apocalipse capítulo 8, esse texto que trata da abertura do 7º selo, do incensário de ouro e das 4 primeiras trombetas. Diz assim a palavra de Deus: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. E morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a 1/3 parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa destas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando no meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em o nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Permita, Senhor, que tua graça bendita seja multiplicada na vida de cada um dessa noite, de todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo João, este grande privilégio que ele teve de ver e ouvir estas coisas, esteja agora agindo poderosamente na nossa vida e permitindo que nós possamos tirar proveito da palavra santa. E ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e desejosos de colocar em prática essas lições. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Que todos nós estejamos agora conectados à sala do controle e receber diretamente do Senhor aquela palavra específica que desperta, que anima, que enche o nosso coração de vigor, para manter firme, manter vigorosa a nossa esperança no Cristo glorificado. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos seguir então com a nossa exposição no livro do Apocalipse, com um propósito bem claro, específico desde o início. É manter viva, manter vigorosa, manter ativa, operosa a nossa
esperança no Cristo glorificado. Essa é a intenção. O livro do Apocalipse é a esperança dos santos. E, portanto, independente da curiosidade, independente da investigação curiosa que muitos querem fazer no livro do Apocalipse, o grande objetivo é fortalecer a nossa esperança, para que nós possamos continuar firmes, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, a despeito das tribulações, a despeito das adversidades, esperar aquele grande dia, quando o Senhor se manifestar, e com Ele para sempre estaremos e com Ele reinaremos. Nós estamos já há algum tempo estudando os detalhes, a sequência da chamada segunda visão, a visão do céu, a visão que começou no capítulo 4, versículo 1 e vai terminar no capítulo 16, no versículo 21. Esta visão, a visão do céu, quando João é arrebatado em espírito para a sala do trono, para a sala do controle, e ele tem então essas visões. Então nós estamos tratando de visões. E o grande propósito, o propósito essencial desta segunda visão, a despeito de revelar esses julgamentos, a respeito de revelar essas tribulações, essas adversidades, o grande propósito, na verdade, através desse simbolismo maravilhoso, é mostrar que todas as coisas na terra são governadas dos céus. Que Deus, na sala do controle, o Criador de todas as coisas, também é o sustentador e aquele que governa todas as coisas. O Senhor entronizado é que governa tudo e todos, todas as ações de suas criaturas. Como disse o salmista Davi, no Salmo 99, verso 1, ele diz: reina o Senhor, trema os povos. O Senhor está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. A certeza, a convicção desta verdade no nosso coração é a maior fonte de conforto que nós podemos ter. Ou seja, você ter certeza que Deus está no controle e que a sua fé independe das circunstâncias, que você de fato é da família da aliança, é eleito, é protegido do Senhor. Isto vai te ajudar, vai nos ajudar a enfrentar o fogo das tribulações, o qual a igreja tem que enfrentar, tem que passar. Então, com esta convicção, nós enfrentamos qualquer adversidade, com certeza. E a igreja está sujeita a todas essas adversidades. A igreja está sujeita a essas tribulações entre a ascensão e a parousia, ou seja, a segunda vinda. Então, essa dispensação da igreja, nós estamos sujeitos a essas lutas, a essas dificuldades. Mas nós vamos vencer todas elas, principalmente se tivermos essa convicção no coração, que Deus está assentado no trono e governa todas as coisas. Tem o controle de tudo e de todos. Deus está no controle. Os seus eleitos, conforme nós já aprendemos, estão já selados. Selados. Você, eleito do Senhor, já está selado. Por isso não precisa temer, não precisa atemorizar o seu coração em face das tribulações, das dificuldades. Você já está selado e, portanto, vai permanecer guardado e protegido durante todas elas. E ao final, vencerá triunfante e glorioso, reinará gloriosamente, reinará com Jesus para sempre. Toda visão, toda essa segunda visão, deixa claro para nós exatamente essas bênçãos. E como nós vimos na última mensagem, agora o cenário já está todo preparado. O grande dia do terrível juízo do Senhor certamente chegará. Tudo já está preparado. E esse dia terrível do julgamento do Senhor será dia de terror para os ímpios, para aqueles que menosprezaram a mensagem de Jesus Cristo, para aqueles que ignoraram o senhorio dele. Todos esses, naquele dia, aquele dia será dia de terror terrível realmente, jamais visto. Mas para nós outros eleitos, será dia de glória, dia de triunfo, dia em que teremos
pelo poder de Jesus, vencido todas essas adversidades. Mais uma vez, é importante lembrar os irmãos que estão acompanhando atentamente essa série de mensagens, que o livro do Apocalipse, ele não apresenta uma cronologia retilínea dos tempos finais. Não, na verdade, nós temos aqui visões sobrepostas a partir da perspectiva do céu, sobre a história dos homens e da igreja, desde a ascensão de Jesus até a sua segunda vinda a parousia. Então, esses eventos são colocados paralelamente, eles vão e voltam. E, entretanto, cada vez que João repete esses eventos, ele os repete progressivamente. Eles vão intensificando. À medida que nós avançamos para o fim, as cenas vão ficando mais claras e vão ficando mais severas também. As trombetas agora, que nós vamos começar a estudá-las, elas falam de um juízo parcial, enquanto as taças, logo adiante, vão falar do juízo total, do juízo final. No capítulo 16, versículo 1, as taças, que virão logo depois das trombetas, são apresentadas como taças da cólera de Deus, da ira de Deus. Então, agora, os juízos que nós vamos ver através das trombetas ainda serão juízos parciais. Ainda teremos aqui o expressar da justiça e do juízo de Deus, mas ainda misturado com misericórdia. Logo depois, quando as taças forem derramadas, aí as taças serão o juízo final, ou seja, a ira de Deus, agora já sem misericórdia. Conforme nós já vimos, o sexto selo essencialmente introduz o grande dia do juízo de Deus, em resposta às orações dos santos no quinto selo. Então, lá no quinto selo, nós vimos os santos orando e pedindo por justiça. E agora, no sexto selo, João vê que tudo está preparado para que as orações daqueles santos, daqueles mártires do quinto selo fossem atendidas. Então, tudo está preparado para o grande dia do juízo de Deus. Nós podemos ver agora com a abertura do sétimo selo. E aí nós vamos ver um detalhe que vai acontecer da mesma forma com o soar da sétima trombeta. Então, a abertura do sétimo selo, na verdade, ele desencadeia agora as 7 trombetas. Então, na verdade, o sétimo selo traz as 7 trombetas. E mais adiante, a sétima trombeta vai trazer as 7 taças da cólera de Deus. Então, a abertura, quando João vê que o sétimo selo agora é quebrado, o sétimo selo é aberto, ele vai, na verdade, ver com a abertura do sétimo selo o soar das 7 trombetas. Então, observem claramente aí. E um detalhe interessante, quando esse sétimo selo é quebrado, e João então agora começa a ver o anúncio proferido pelas trombetas, a anunciação que vem das trombetas, ele começa a perceber que esses julgamentos agora se intensificam, as adversidades, as lutas, a ira de Deus começa a intensificar. Capítulos 8 até o capítulo 11. Capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos aí esses acontecimentos descritos a respeito das 7 trombetas. Então, 6 selos já foram abertos, e o sétimo agora acaba de ser aberto, depois daquele interlúdio no capítulo 7, quando nós vimos lá a selagem dos santos, dos eleitos, e vimos também o cântico deles, o cântico dos salvos, o cântico dos remidos. Agora João então passa a ver julgamentos terríveis, julgamentos piores. E essas 7 trombetas
que são os julgamentos de Deus, mesmo que parciais, conforme eu disse, mas são os julgamentos de Deus. Essas 7 trombetas, elas são divididas em 2 grupos. Um grupo de 4 trombetas, que aparece aqui no nosso capítulo que estudaremos hoje. Então, e o segundo grupo, 3 trombetas, essencialmente 2 delas, porque quando a 7ª tocar, vai chamar as taças. Pois bem, no primeiro grupo, com 4 trombetas, na verdade, nós temos nesse primeiro grupo aí, esses catástrofes, essas catástrofes naturais. Então, o julgamento de Deus por meio das catástrofes naturais, as 4 primeiras trombetas. As 3 outras, especialmente as 2, a 5ª e a 6ª, nós temos agora os sofrimentos, a ira de Deus, os julgamentos de Deus, diretamente impostos sobre os homens. Então, as 4 primeiras falam de catástrofes naturais, que atingirão a terra, o mar, os rios e os astros. E as 3 últimas vão falar de sofrimentos impostos diretamente aos homens, e nesse caso, aos homens ímpios. E esses sofrimentos da 5ª e da 6ª trombeta, e depois da 7ª, como eu disse, que desencadeia as 7 taças, são chamados aí no finalzinho do capítulo 8 de ais. Os ais. Então eles intensificam, vão ficar agora muito mais pesados sobre os ímpios. Um detalhe interessante, né? Como no caso dos selos, conforme eu disse, a 7ª trombeta também, na verdade, anuncia os 7 flagelos, ou seja, as taças da cólera de Deus, né? Pois bem, mas antes de entendermos cada uma dessas trombetas, nós precisamos fazer alguns destaques interessantes. O primeiro deles, as trombetas falam de juízos divinos, portanto são juízos sobrenaturais. Juízos sobrenaturais de Deus, né, que precederão a volta de Jesus. Então, esses juízos, eles têm espaço entre a ida de Jesus para o céu e a sua segunda vinda, nesse período, o período da dispensação da igreja. Segunda coisa que nós precisamos destacar, os julgamentos das trombetas são juízos retributivos, então eles vão cair sobre aqueles que rejeitaram Jesus. Então são juízos, são julgamentos de Deus, ou seja, são juízos divinos, sobrenaturais, contra aqueles que se rebelaram. São terríveis calamidades que acometerão os ímpios com o fim de puni-los, de castigá-los por sua oposição à causa de Cristo e por sua perseguição aos eleitos de Deus. Então, em resposta à oração dos santos lá do 5º selo também. Entretanto, na essência, as trombetas, elas ainda, esses julgamentos que as trombetas trazem, ainda estão permeados de graça, de misericórdia. Por isso é que ainda, por enquanto, o propósito desses julgamentos é advertir, é chamar. Por isso a trombeta, chamar, é para chamar esses ímpios ao arrependimento. O propósito desses juízos é levar os homens ao arrependimento. Quando executados, alguns se arrependerão, mas o próprio texto, mais adiante, vai dizer que muitos, mesmo depois desses juízos, não se arrependeram. Observe bem o capítulo 9, logo adiante, versículo 20 e 21, diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, os flagelos das 7 trombetas, né? Não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Então, mesmo diante daqueles terríveis julgamentos das trombetas,
muitos não se arrependerão. Muitos. Então aqui a gente pode corrigir, dizendo que um ditado que circula por aí já há muitos e muitos anos, ele não é totalmente verdadeiro. Aquele ditado que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Muitos nem com a dor vão vir, né? Nem com a dor. Nesse caso aqui, muitos, né, viram, experimentaram, passaram pelos julgamentos das trombetas, pelos juízos das trombetas, mas não se arrependeram. Continuaram chafudados na sua idolatria, continuaram andando longe do Senhor, nos seus assassínios, nas suas feitiçarias, na sua prostituição e nos seus furtos. E, portanto, mesmo exercendo juízo através das trombetas, Deus ainda está agindo com misericórdia. Mesmo de maneira mais dura, Ele pretende chamar aqueles que ainda estão errantes, aqueles que estão longe. Por isso é que nós chamamos que os julgamentos das trombetas são juízos misturados com graça. Os julgamentos das taças, aí é juízo puro, sem mistura, sem graça. Aí já não tem, Deus não tem mais a intenção de chamar ninguém, de mudar a vida de ninguém, mas de castigar aqueles que realmente andaram longe dele. Os sofrimentos dessas trombetas, na verdade, o objetivo é gerar arrependimento. Mas como eu disse, muitos não se arrependerão. Mas tem um terceiro detalhe que a gente precisa observar no todo das trombetas, né? Embora esses julgamentos das trombetas sejam ainda parciais, ainda misturados com graça, iniciais, eles são universais. Universais. Então, quando as 4 primeiras trombetas falam de 1/3, é 1/3 de todo o universo. Então são universais esses julgamentos. 1/3 de toda a terra, de todo o mar, de todos os rios, de todos os astros. Então, com isso nós podemos entender que essas trombetas estão dizendo para nós que não haverá nenhuma parte segura de refúgio para os maus, para os ímpios. Nenhuma. Porque todo o universo experimentará esses juízos. E por último, inicialmente, essas 7 trombetas, elas têm semelhança com as pragas enviadas sobre o Egito nos tempos de Moisés, na época da libertação do povo de Israel. Por exemplo, a primeira trombeta tem relação bem próxima com a 7ª praga, né? A segunda trombeta tem uma relação muito próxima com a primeira praga. A 4ª trombeta tem uma relação próxima com a 9ª praga, e assim por diante. Ou seja, as pragas do Egito foram manifestações do juízo de Deus em resposta ao clamor do povo. O povo clamou e Deus mandou o libertador. E em resposta à oração, em resposta àquele clamor, Deus então castiga o Egito, aquele povo que por 400 anos havia escravizado o povo de Deus. Pois bem, agora a mesma coisa. As trombetas anunciam juízos de Deus sobre os habitantes da terra, em respostas às orações dos santos. Agora um detalhe muito interessante, né? No caso das trombetas, esses juízos não têm relação com os eleitos, não têm relação com os crentes. Agora são juízos de Deus sobre o mundo ímpio. Isso é muito importante. Pois bem, vamos ver cada uma dessas trombetas. Olha comigo aí a introdução, versículos 1 ao versículo 6 do capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Aqui um detalhe interessante. Muitas pessoas, né, inadvertidamente, às vezes querem brincar com esse texto. E diz que isso significa que não vai ter mulher no céu, porque é impossível mulher ficar calada meia hora, né?
tem nada disso, isso é uma brincadeira de mau gosto, sem graça, na verdade, né? Mas nós temos aqui uma visão mesmo, e aqui deixa claro para nós que essa informação não é uma informação literal. Na verdade, João não está falando de 30 minutos, não. O texto aqui quer deixar claro para nós que essa meia hora aí tem referência com um momento de grande expectativa, de grande reverência. Então, de repente, depois daquele interlúdio e agora tudo preparado para a abertura do 7º selo, aquela expectativa, todo mundo ficou naquela expectativa, naquela reverência para ver o que aconteceria com a quebra do 7º selo. Então, essa expectativa, aquele momento ali de silêncio, né? João narrando uma visão, estando no céu, fora do contexto cronológico, mas a referência que ele tem é cronológica. Então, acredito que foi uma meia hora. Porque se nós pegarmos, fazemos aí uma correlação com o pensamento de Pedro a respeito do Cronos e do Kairos, ou seja, do tempo de Deus com o nosso tempo, lá no texto de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8, Pedro diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Se nós pegarmos essa correlação, essa meia hora, na verdade, em tempo do Kairos, da eternidade, poderia ser 21 anos. 21 anos. Então, na verdade, João está falando e usando o seu conhecimento, usando da sua experiência. Eu sei que é como se ele estivesse dizendo, olha, houve uma grande expectativa, uma grande reverência, todo mundo ficou quieto, um tempão. Mas quanto, João? Uma meia hora, né? Ou 21 anos. Pois bem, mas a lição para nós aqui é que ficou aquela expectativa. Por quê? Porque todos já sabiam que agora começaria os juízos de Deus. Todos os eleitos já estavam selados, né? O louvor já tinha sido oferecido, tudo já estava preparado para o grande dia da ira de Deus, do juízo de Deus. E o texto continua assim, e lhes foram dadas 7 trombetas, né? Trombetas aqui significa proclamação, sempre aparece no contexto de chamamento, de proclamação. E 7, e como elas têm relação com proclamação dos juízos de Deus, então os juízos de Deus, ou seja, aquilo que Deus realmente preparou, vai ser derramado sobre 1/3 de todo o universo. Versículos 3 e versículo 4, diz, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Esse incenso aí, e a Bíblia vai deixar claro para nós lá em Efésios, esse incenso aí é o aroma de Cristo, né, que chega às narinas de Deus com as orações dos santos. Então, na verdade, as nossas orações, elas agradam a Deus em face do sacrifício de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Não é porque você sabe orar bem, ou porque você é muito piedoso, isso, aquilo outro. Não é por causa daquilo que Jesus já fez. E tudo que você ora ou pede, chega ao trono da graça por causa de Cristo Jesus. Então o texto está dizendo exatamente isso. Esse incenso é o aroma de Cristo que chega às narinas de Deus com as orações dos crentes. Os santos aqui são perseguidos, atribulados, e eles estão orando. Contudo, a oração deles é imperfeita e precisa ser incensada. Com quê? Com o aroma da intercessão de Cristo. Por isso é que a Bíblia deixa claro que você e eu, nós não sabemos orar como convém, mas é por causa da obra de Cristo que essa oração chega ao trono de graça e de glória. Por isso é que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer, agora, por causa do novo e vivo caminho que Jesus abriu, é que nós podemos nos achegar confiadamente, ousadamente. Então o incenso aqui é o sacrifício de Cristo. Observe bem, Efésios capítulo 5, verso 2, diz lá, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E o texto diz, como oferta a Deus
em aroma suave. Em aroma suave. Então agora as orações estão chegando diante do trono do Senhor, né? Incensadas pelo sacrifício de Jesus. Então um cheiro agradável, um perfume agradável, aroma suave, o sacrifício de Jesus. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, por causa do sacrifício dele. Pois bem, João percebe que as orações dos santos, elas sobem, elas chegam à presença de Deus e são ouvidas por causa do incenso, por causa do aroma suave. Em outras palavras, por causa da intercessão de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós, ainda hoje. Olha que bênção. Versículos 5 e 6, o texto vai dizer que Deus ouviu aquelas orações. Como Ele ouve todas as orações que chegam à sua presença, incensada pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, chega à presença dele com esse aroma suave. Deus ouviu a oração dos santos. E agora, os juízos sobre a terra são as respostas de Deus às orações dos santos. Então, o soar das trombetas agora é uma resposta objetiva de Deus às orações dos santos, que chegaram à sua presença incensadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos ver as respostas. Primeira trombeta, olha comigo, versículo 7 desse capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta. Granizo e fogo misturado com sangue foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, queimada a terça parte das árvores, queimada também a terça parte de toda a erva verde. Grandes catástrofes naturais, tempestades de granizo, grandes queimadas, são vistas misturadas com sangue. Essa foi a visão de João. Algo muito maior do que um acidente ecológico, do que um desastre ecológico, muito maior. Nós estamos falando aqui de um julgamento sobrenatural, uma ação de Deus contra o mundo ímpio. Tempestades de granizos, né? Alguém chegou para mim e disse que está caindo granito, né? Mas granizos aqui, uma grande tempestade misturada com fogo, misturada com sangue. Esse caráter destrutivo, né, desse juízo, a severidade desse juízo, desse julgamento, né? Contudo, esse julgamento não destrói tudo, apenas a terça parte da terra, das árvores e de toda a vegetação. Então, como eu disse, esse julgamento tem um paralelo semelhante com a 7ª praga lá do Egito. Êxodo capítulo 9, versículo 24 a 26, né? Quando aquela praga da chuva de pedras, Deus mandando sobre o Egito. Na verdade, como eu disse, nós não temos aqui um acidente ecológico, nós temos aqui um julgamento de Deus sobre o mundo ímpio. A intenção aqui é exatamente abalar as estruturas, a intenção aqui é exatamente convencer aqueles que ainda estão longe, que é tempo de voltar o mais rápido possível. E eu fiz questão de, nessa última leitura, ler, e no original aparece 3 vezes o verbo queimar. Então, repete-se 3 vezes, diz lá claramente que foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, foi queimada a terça parte de toda a erva verde, 3 vezes. Então, um julgamento que se repete instantaneamente, 3 vezes sobre a terra, sobre as árvores, sobre os pastos, a erva verde, né? Referindo-se a uma devastação total de 1/3, 33% de toda a terra, incluindo toda a flora, toda a área verde, os pastos, as plantações. Então, temos aí essa primeira catástrofe. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas vai acontecer. Segunda trombeta,
versículos 8 a 9, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e destruída a terça parte das embarcações, do comércio no mar. Então aqui João, mais uma vez uma visão, ele diz assim, algo que parecia uma montanha, parecia uma grande montanha ardendo em chamas. Então o que João na verdade estava vendo era um terrível julgamento de Deus sendo lançado ao mar. E portanto essa segunda trombeta, ela intensifica os julgamentos, intensifica. Olha a grandeza do mar e olha o estrago que ela vai fazer agora, né? 1/3 de todo ser vivo que existe no mar vai morrer. Então é muito mais do que uma catástrofe ambiental. É de fato um julgamento, uma catástrofe fruto do julgamento de Deus, o Criador de todas as coisas. E aqui isso lembra muito a primeira praga, porque o texto diz que quando ela alcança o mar, né, 1/3 do mar vai se transformar em sangue. Ou seja, em algo inapropriado para qualquer ser vivo que exista ali. No caso do Êxodo, lá da época do Egito, essa praga alcançou o rio Nilo, aqui o mar, e causa então esse dano terrível. O juízo dessa segunda trombeta é muito mais severo. 1/3 do mar se tornou sangue, foi destruído. E 1/3 de todas as criaturas que existem no mar, que são muito mais do que as que existem na terra, destruídos. E 1/3 do comércio no mar também destruído. Então nós temos aí mais um julgamento sobrenatural de Deus. A terceira trombeta, olha comigo, os versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas, em outras versões até venenosa. Na verdade, a tradução aqui é inapropriada. Agora, essa terceira intensifica um pouco mais, e agora ela chega mais perto dos homens, propriamente dito. Então, no primeiro momento, abalando, e certamente muitos morrerão, mas a intenção era abalar as estruturas nas quais esses homens têm colocado a sua confiança. Agora, por causa das fontes de água doce, de água potável, serem contaminadas, 1/3 delas no mundo inteiro. Hoje, antes disso acontecer, nós já temos problema de água em várias partes do mundo. Imagina as fontes existentes agora sendo contaminadas em 1/3 delas, no mundo inteiro. Muitos vão morrer por causa disso, muitos, porque essas águas se tornarão inapropriadas para o consumo. A palavra absinto aqui significa amargo, significa fel, amargura, né? É a mesma palavra que é usada para identificar uma planta chamada losna, que é bastante amargosa, conforme diz o texto aqui. Pois bem, no Velho Testamento, absinto sempre tem relação com o julgamento de Deus. Sempre tem relação com o julgamento de Deus. Então nós estamos aqui diante de um julgamento de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 15. Deus julgando Israel por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, por causa da sua distância, e dizendo, né, que iria realmente castigá-los com absinto. Pois bem, a quarta e última trombeta desta primeira fase das trombetas, né? Como eu disse lá no início, as 7 trombetas são divididas em 2 grupos. Então, desse primeiro grupo, 4 trombetas. A quarta delas, capítulo 8, versículo 12 a 13, diz assim:
o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então agora nós vamos ver mais esse julgamento. Agora, então vocês observem bem. Primeiro, né, vai lá atingir as árvores, né, a terra, as árvores e a erva verde. O segundo julgamento vai queimar, vai trazer essa destruição com os granizos e com misturado com fogo, e vai então queimar mais a terça parte de muitas coisas. Essa primeira trombeta. A segunda trombeta, né, vai trazer esse julgamento terrível aí, parecido com montanha que é atirada no mar, uma terça parte do mar, das criaturas que vivem no mar e das embarcações que trafegam no mar. A terceira trombeta vai cair sobre a terça parte das águas doces, das águas potáveis, dos rios, das fontes, e por causa disso muitos morrerão. E agora o quarto, mais intenso ainda, vai atingir agora os corpos siderais, os astros. Diz lá, vai atingir o sol, a lua, as estrelas, uma terça parte delas. Então muito mais do que um eclipse, né? E o texto não fala por quanto tempo, mas o fato é que diz que 1/3 do sol vai escurecer, 1/3 da lua vai escurecer e 1/3 das estrelas também. E o texto vai dizer que em virtude disso, o dia e a noite vão perder 1/3 da sua luminosidade. Então nós teremos 1/3 a menos de luminosidade durante o dia e 1/3 a menos de luminosidade durante a noite. Ou seja, a noite vai ser mais escura, né? E o dia também. E aí, esse julgamento que fala desses corpos celestiais, o sol, a lua, a estrela, uma semelhança aí com a 9ª praga do Egito, né? Que traz escuridão. Lá no caso do Egito, nós sabemos que aquela praga durou 3 dias. Aqui nós não sabemos quantos dias isso vai durar. Pelo que o texto deixa claro para nós, definitivamente, o sol não restaurará mais o seu 1/3, a lua não mais esse 1/3, as estrelas não mais esse 1/3. Pronto, daí para frente 1/3 a menos. Então, a ocorrência dessa trombeta desafia qualquer explicação natural. Para nós é julgamento sobrenatural. É Deus julgando o mundo ímpio. Com esta 4ª trombeta, nós temos aqui o encerramento desse primeiro grupo de trombetas. Depois, mais adiante, a 5ª e a 6ª trombetas serão pragas que atingirão pessoalmente, diretamente os ímpios. Por isso é que o texto vai terminar dizendo assim: então, olha o verso 13, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então, fica claro que esses julgamentos sobrenaturais, né, que vão atingir a terra, as árvores, a vegetação verde, que vão atingir o mar, as criaturas que vivem no mar, os seres vivos no mar, as embarcações no mar, que vão atingir as águas doces, as fontes de água doce, que vão atingir o sol, a lua, as estrelas. O grande objetivo é chamar aqueles que estão dormindo, dizer para eles que o tempo do juízo chegou, a porta da graça está fechando, a última oportunidade é agora. A partir
da quinta e da sexta trombeta, agora o julgamento começa a ser direto sobre os homens ímpios. E a Bíblia vai dizer que eles vão clamar pela morte, e a morte vai correr deles. E aí nós vamos entender quando a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Todo joelho vai ter de dobrar, e toda língua vai ter de confessar que Jesus Cristo é Senhor. E isso se aproxima. Feche os seus olhos, abra o seu coração. O dia do juízo se aproxima. O dia do juízo, essa primeira parte das trombetas, essas 4 primeiras trombetas, tem paralelo com o princípio das dores de Mateus 24, até o versículo 8. A segunda parte das trombetas tem paralelo com a grande tribulação de Mateus 24. Então, esse tempo de lutas e dificuldades vai intensificar. Intensificar. E nós precisamos estar preparados. Preparados. E aqueles que ainda estão longe, é hora de voltar, né? É hora de ouvir e atender. E não pagar para ver. Porque o juízo é certo. E é universal. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos pensar sim no céu. E não deixar de também proclamar e falar sobre o inferno. Como dizia grande ministro inglês, Winston Churchill, ele dizia que a desgraça da Inglaterra, a dificuldade pela qual ela passava, era porque dos púlpitos da igreja não se estava pregando mais, nem sobre o céu e nem sobre o inferno. E por causa disso, os homens não tinham mais desejo de ir para o céu e nem medo de ir para o inferno. E esta é a nossa realidade. Nós precisamos realmente ter desejo de ir para o céu, buscar as coisas do céu. E aqueles que ainda não se dobraram a Jesus Cristo, precisam ter medo de ir para o inferno. Porque os juízos do Senhor são implacáveis.